Olá, este é o Sonho Bem-vindo, o seu videocast de medicina reprodutiva e bem-estar. O Sonho Bem-vindo é produzido pelo Art Academy em parceria com a Vida Bem-vinda e tem o intuito de trazer para você o que há de melhor na ciência em medicina reprodutiva e bem-estar, aliado, claro, à nossa experiência do dia a dia. Eu sou Oscar Duarte, sou médico, ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana e faço parte da equipe da Clínica Vida Bem-vinda. No videocast de hoje, nós vamos tratar sobre um tema super importante e relevante, que são os tratamentos de reprodução assistida para os casais homoafetivos. Para conversar sobre esse tema, nós vamos receber duas médicas da Clínica Vida Bem-vinda. A primeira delas é a doutora Carolina Rebelo. A doutora Carolina é médica formada pela USP e fez sua especialização em ginecologia obstetrícia e em reprodução humana no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. A segunda médica que nós vamos receber é a doutora Fernanda Imperial. A doutora Fernanda é médica formada pela Faculdade de Medicina do ABC e também fez especialização em ginecologia obstetrícia e em reprodução humana no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O objetivo de trazer as duas aqui hoje é porque de todos os médicos da Vida Bem-vinda que atendem aos casais homoafetivos no dia a dia, talvez as duas sejam as que têm a maior conexão com esse público. Elas falam bastante com eles nas redes sociais, elas estudam bastante sobre o tema e elas têm uma proporção muito grande de todos os casais que elas atendem dentro desse perfil. Por isso eu acredito que elas sejam as pessoas hoje mais habilitadas para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse tema tão relevante. Fernanda, Carolina, sejam muito bem-vindas. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui nesse videocast sobre esse tema tão relevante. Obrigada. Então vamos lá, pessoal, vamos para a primeira pergunta. Vou começar com a doutora Carol. Carol, você podia explicar para a gente quais são os tratamentos de reprodução assistida disponíveis para os casais homoafetivos femininos e como eles funcionam? Certo. A gente tem basicamente 2 tratamentos possíveis para os casais homoafetivos femininos, que é a inseminação intrauterina e a fertilização in vitro. Nos 2 cenários, a gente vai precisar de um sêmen doado, né? Então, o casal vai ter que decidir se vai usar um sêmen de um banco de sêmen com doador anônimo ou um sêmen de um parente de até 4º grau de uma das mulheres do casal. E aí, esse sêmen vai ser utilizado em uma dessas 2 formas de tratamento. A inseminação intrauterina é basicamente pegar esse sêmen e colocar dentro do útero da mulher no dia que ela está ovulando. Então, todo o processo biológico vai acontecer no corpo de só uma das pessoas do casal. E na fertilização in vitro, a gente vai fazer uma estimulação dos ovários, captar esses óvulos para o nosso laboratório, fertilizar com esse espermatozoide no laboratório, formar os embriões e colocar o embrião dentro do útero da mulher que vai gestar. E aí isso possibilita para a gente envolver biologicamente as 2 mulheres do casal no tratamento, usando o óvulo de uma e colocando o embrião no útero da outra. Mas a gente também pode fazer a FIV usando, né, tudo no corpo de uma das mulheres só. Mas a gestação compartilhada que a gente fala, né, que é essa óvulo de uma, útero da outra, acho que é o tratamento mais fofo de reprodução assistida que eu mais gosto de fazer. E é o que a maioria dos casais acaba optando por fazer. Muitos dos casais vêm direto pensando em FIV para fazer a gestação compartilhada. Apesar que a gente também tem vantagens na inseminação intrauterina, né? Que é um tratamento que às vezes é um pouco mais barato, apesar de que muitas vezes a gente precisa de mais de uma tentativa, mas tem casais que engravidaram de primeira, né? Então, mulheres mais jovens, com as tubas pérvias, que não têm infertilidade, né? A gente tem que ter isso em mente. As mulheres, os casais homoafetivos que vêm pra gente, eles não vêm porque eles não conseguem engravidar em casa por uma questão de um problema no trato reprodutor. Então, em geral, são casais com prognóstico melhor, tem uma chance melhor de sucesso no tratamento. Então, às vezes, eu até gosto de pensar na inseminação intrauterina para esses casais. Só que a fertilização in vitro acaba dando realmente uma taxa de sucesso maior e essa possibilidade da gestação compartilhada que a gente adora também. Muito bom. E talvez a fertilização in vitro também, né, Carol? Ela permite congelar embriões, né? Então, se for um casal que estiver pensando, por exemplo, em mais de um filho, talvez a balança pese um pouquinho também para a fertilização, né? Principalmente se elas estão pensando em mais de um filho com aquele mesmo óvulo. Porque às vezes elas querem mais de um filho, mas um com óvulo de uma, outro com óvulo da outra, né? Aí a situação fica um pouquinho diferente. Apesar que eu tenho vários casais que a gente já faz assim, a FIV com uma e congela os óvulos da outra naquele mesmo momento para usar no futuro. Eu até falo bastante isso para mulheres lésbicas em geral, na rotina ginecológica, que já pensam em usar a FIV como forma de maternidade, já pensar em congelar óvulo antes. Você já deixa essa parte do procedimento mais garantido com óvulos mais jovens
E aí, no futuro, volta para fazer a fertilização in vitro com esses óvulos do jeito que ela decidir. E sabe uma coisa que eu acho bem legal? Que a gente pode utilizar esse mesmo sêmen para fertilizar o óvulo das duas, né? Então, é algo que a gente faz e, idealmente, que a gente pede 2 amostras do mesmo doador. Então, Exato. Isso também é uma coisa super legal que dá para fazer. Muito interessante. E nessa esteira do que a Fernanda falou, eu já tive um casal que elas fizeram o que você falou, Carol. As duas estimularam a ovulação, só que elas pediram 2 amostras de sêmen, como você falou, só que não no mesmo doador. Elas fizeram um cruzamento de características, então ela pegou um doador que parecia parceira e vice-versa, para ter os filhos como se fosse com uma mistura. Ai, que legal. Entendeu? Que fofo. É. Sim. Bom, então a Carolina falou das 3 opções para os casais homoafetivos femininos, né, Carol? Então é a inseminação e as 2 modalidades de fertilização in vitro, só com uma parceira ou com as 2. E para os homens, Fernanda, quais as opções de tratamento? Para os homens, sobrou só a fertilização in vitro, né, gente? Não tem outra opção de tratamento. É um pouco mais difícil porque a gente requer mais pessoas envolvidas no processo. Então, como que funciona? A gente vai precisar primeiro de óvulos doados, né? E esse óvulo doado pode ser de banco de óvulo, nacional, internacional, ou até de alguma parente aí de até 4º grau, desde que não incorra em consanguinidade. Então, primeiro, o óvulo. Segundo, a gente vai precisar escolher o sêmen, né? Então, não pode ter uma mistura de gametas. A gente precisa saber da origem, né, desse gameta. Então, de um dos cônjuges, a gente vai pegar o sêmen. E terceiro, a gente vai precisar de um útero de substituição, né? O que é isso? É a gente pegar uma barriga emprestada, que antes a gente chamava de barriga de aluguel, para poder gestar essa criança. Só que, né, tem algumas regras para esse útero de substituição. Também a gente pode parente de até 4º grau. Essa mulher que vai gestar precisa ter um filho nascido vivo, né? E se não tiver nenhuma parente para gestar, aí sim a gente pode recorrer a outras formas aí de útero de substituição, pedindo avaliação do Conselho Federal de Medicina. Interessante, Fernanda. E uma dúvida, que eu acho que pode ser a dúvida das pessoas que estão em casa assistindo. A parente que cede o útero, ela pode doar o óvulo também? Não pode. Não pode doar óvulo nem embrião formado desse óvulo. Então o casal vai precisar de 2 mulheres para ajudar. 2 uma mulheres. Uma para óvulo e uma para útero. Uma para óvulo e uma para útero. Então é bem mais complexo, né? Se a gente pensar na reprodução para homens, acaba sendo bem mais complexo do que para mulher. Sim. E a gente vê da nossa experiência que é difícil eles terem na família alguém que tope gestar por eles, né? Eles vêm muito geralmente com amigas, parentes não sanguíneos, né? Então, tipo, a esposa do primo, alguma coisa assim. E o que a gente vê é que o CFM tende a até liberar esses casos, mas eles exigem sempre essa questão de um filho vivo, né? Essa pessoa já ter passado por uma gestação, já ter um filho vivo, ela saber o que ela tá aceitando passar ali, né? Mas quando tá bem estabelecido, que não tem nenhum caráter lucrativo, comercial, é uma amiga de longa data, é uma parente que só não é consanguínea, mas é da família, eles tendem a liberar até. E tem um outro problema, né? Porque essa mulher que vai gestar para eles, se tiver um cônjuge também, tem que ter a liberação desse cônjuge para fazer o útero de substituição. Então, você vai envolver bastante gente nesse processo, né? Acaba sendo um pouco mais complexo, mas é possível. Quando a gente não consegue fazer aqui, acaba indo para fora, né? Então, no exterior, isso é bem comum, a gente pegar o útero de substituição, e aí eles vão para fora para poder fazer. Muito bom. Agora eu gostaria de fazer outra pergunta para você, Carol. Pensando nos homoafetivos femininos, né? Que fatores que o casal deve considerar, até do ponto de vista mais técnico, né? Para escolher um tratamento de reprodução assistida? Perfeito. Acho que tem 2 grandes decisões para serem tomadas ali. Primeiro, da onde que vai vir o sêmen, se a gente vai usar de bancos ou de parentes. A segunda é quem vai gestar, né? E quem vai ceder o óvulo, e junto com isso, se vai ser inseminação intrauterina ou fertilização in vitro. Então, são 3 fatores, não 2. Em relação ao banco, a escolha de onde vem o sêmen, né? Usar de família tem a vantagem de que vai ser bem mais barato, né? Você pegar o sêmen, tanto de banco nacional quanto internacional, tem um custo. E você vai ter as características, a parte genética ali dentro das famílias mesmo. Mas tem toda a questão
psicológica e social envolvida. Acho que até social acaba pesando um pouco mais. Às vezes, o casal e a pessoa que está doando sêmen estão bem tranquilos com o tratamento, mas aí tem o famoso tio do churrasco, que, né, fica aquele pensamento. Se a família sabe que o tratamento foi feito assim, aí tem sempre o tiozão que vai falar, é o primo pai, tem toda uma questão que você tem que pensar na vida, né, dessa família a partir dessa doação, que tem que ser uma família bem estruturada, como um todo, não só do casal, mas a família toda. É um tratamento que acaba envolvendo todo mundo. E até por isso a gente vê que a enorme maioria dos casais acaba optando por fazer o tratamento usando o banco, né, doadores anônimos mesmo. Que aí você, né, despersonaliza esse doador e acho que para a estrutura familiar acaba sendo um pouco mais tranquilo. Aí a gente tem bancos nacionais e internacionais que acaba sendo uma escolha bem individual ali do médico com as pacientes, tem vantagens e desvantagens dos dois, mas acho que é o caso de conversar com o seu médico e decidir ali junto o que realmente vai fazer mais diferença no seu tratamento, o que é financeiramente viável para vocês. E aí, em relação a quem vai gestar e quem vai ceder óvulos, tem casais que chegam pra gente já decididas, assim, eu não quero gestar de jeito nenhum, vai ser ela de qualquer jeito, ou a gente não quer a minha genética nos nossos filhos, porque tem alguns problemas ali na família que a gente não quer, tem que ser os óvulos dela. E tem casais que chegam assim, eu quero que vai dar mais chance de sucesso pra gente, né? E nos examine aqui e decida pra gente, tanto faz. Tem alguns fatores médicos que a gente leva em consideração, sim, né? Em relação à qualidade dos óvulos, por exemplo, que está muito associado à idade da mulher. Então, o impacto da idade, principalmente depois dos 37 anos, isso vai impactar bastante na chance de sucesso no tratamento de reprodução assistida, tanto FIV quanto inseminação intrauterina. A reserva ovariana, que tem uma associação com a idade, mas não só, né? Quer dizer, você vai ver e uma das mulheres tem 36 anos, a outra tem 28, mas a de 36 tem 40 folículos e a de 28 tem 3, 4. Aí já muda na balança um pouquinho o que a gente vai pensar. Nada disso é impeditivo. Se elas têm um desejo muito grande de que a mulher que é mais velha, que tem uma reserva um pouco menor, seja a pessoa que cede óvulos, dá. A gente só tem que ter em mente que talvez a gente precise de mais de uma estimulação, a gente vai ter que tentar um pouquinho mais de vezes até ter o nosso sucesso. E em relação a quem vai gestar, também em geral é bem tranquilo, a não ser que alguém tenha um problema de saúde muito grave, que geraria uma gravidez de muito risco, mas que, assim, é a exceção. A enorme maioria dos casais que chegam pra gente são mulheres jovens e saudáveis, né? E, de novo, não tem infertilidade, não tem nenhum problema no trato reprodutivo. Então, a gente consegue levar bastante em consideração o desejo delas no que a gente vai fazer dentro do tratamento. E em relação à inseminação intrauterina, a Fernanda comentou um pouquinho já. É um tratamento que vai depender das tubas estarem pérvias, né? Do trato reprodutivo estar todo funcionando. E é um tratamento que, quando a gente faz depois dos 37 anos, principalmente, a chance de sucesso já começa a diminuir bastante. Então, a gente realmente prefere reservar a inseminação intrauterina para mulheres saudáveis e mais jovens, né? Idealmente, menos dos 35 ali. Mas já fiz inseminação em mulheres também que eram estavam nesse meio no limiar, assim, e que deu certo e engravidou. Então, também, de novo, nada é muito impeditivo. A gente vai sempre trabalhar com chance de sucesso, chance de ter menos complicações. E talvez uma coisa interessante a se lembrar, que você falou aí da inseminação meio limítrofe que deu certo, é que a gente está lidando muitas vezes com pessoas férteis, né? A gente tem muito dado de resultado de tratamento de casais heteroafetivos inférteis, que estão com dificuldade. Então, eles têm um fator que piora o prognóstico, né? Quando a gente lida com homoafetivos, seja masculino ou feminino, normalmente são pessoas férteis, na maioria das vezes, né? Então, o prognóstico dos tratamentos também é melhor, né? Exatamente. Eu acho que na prática clínica, 30% das vezes a gente muda a ideia das mulheres, porque às vezes elas já vêm mesmo, né, com isso, mas eu até tenho um casal recente sobre isso, que uma queria utilizar o óvulo, ela era mais velha, a outra queria gestar e era mais nova. E aí a gente acabou trocando completamente, porque essa paciente mais nova tem uma comorbidade, uma diabetes tipo 1, que é mais difícil, né, da gente controlar numa gestação. E aí elas toparam trocar, então utilizamos o óvulo da uma, a outra gestou e aí deu tudo certo. Por isso que a consulta médica é importante, né? Porque tem, claro, o desejo do casal, mas tem algumas questões médicas técnicas que podem apontar um caminho melhor, né? Fernanda, a Carolina falou um pouco ali, ela até brincou do tiozão e tal, que fala, é tio, pai, não sei o quê. E algumas pessoas têm preocupação em relação a essa parte ética e até legal.
né, do tratamento. Então, por exemplo, essa questão do doador parente, uma vez que você doa o óvulo ou o sêmen, tem uma proteção legal sobre sucessão, herança, você não tem uma responsabilidade sobre pensão, nada disso, né? Então, acho que isso é importante as pessoas entenderem, doação é doação, tá? Mas tem outras questões além dessa que eu falei de sucessão, Fernanda, tanto legais como éticas, que permeiam esses tratamentos, né? Você poderia falar pra gente aí as questões principais que você vê de dúvidas até dos casais no dia a dia, do o que acontece no day after, né? No dia seguinte, tá bom, fiz e engravidei, e agora? O que acontece? Primeiro que a gente sempre tem um termo de consentimento que é feito antes, né, do tratamento de reprodução humana, que envolve todas as partes, né? Então, isso é importante da gente falar. Acho que o mais complexo, talvez, seja a parte masculina de útero de substituição, né? Mas a gente já tem um caminho bem definido aqui, né? Então, a gente precisa de um consentimento mesmo, precisa de avaliação psicológica, que é importante, avaliação médica de quem vai ceder, né, o útero, e precisa de um consentimento, né, de todas as partes envolvidas. E essa mulher que vai gestar, ela vai assinar um termo que ela legalmente ali não tem nada relacionado com aquela criança, né, que vai ser gerada. Então, só de ter esse termo, já é mais fácil ali na frente da gente pensar no registro da criança. Então, o que a gente vai precisar para esses casais homoafetivos masculinos? Nós vamos precisar da certidão de nascimento, né, dos dois, a declaração de nascido vivo e também esse termo do útero de substituição, sendo mais fácil, então, registrar essa criança. Hoje a gente não precisa de uma ação judicial para isso, né? Pensando no lado feminino, a mesma coisa, né? Então, a gente tem essas duas mulheres, vai ter um termo também. Esse termo é importante, a gente precisa reconhecer firma no cartório, né, do responsável técnico da clínica e do médico que está fazendo. Então, elas vão levar esse termo, certidão de nascimento das duas, se tiver certidão de casamento ou união estável, hoje não precisa também, né? E aí, a declaração de nascido vivo já sai com o nome das duas. Hoje, a gente coloca até na certidão, é filiação, né? Não é mais pai, mãe, é filiação. E aí, dá para colocar as duas. Dá para colocar 2 mães, 2 pais e etc, né? Exatamente. União estável precisa ainda. Não precisa mais de... O papel da união estável? Que eu saiba, não precisa desse papel, hein? Eu não sei responder Acho também, que precisa. mas a gente pode colocar nos comentários Podemos depois colocar. do videocast a resposta chancelada por algum advogado falando se precisa de declaração de união estável ou não. Mas se precisar também, acho que de todo o processo é uma das coisas mais fáceis de conseguir. Então, né? essa que é a questão. É fácil. Tá correndo agora a PL que tá querendo acabar com o direito de união estável dos casais homoafetivos, né? Não sei quando que vai ao ar esse episódio, se isso já vai ter se resolvido ou não. Mas isso é uma das questões envolvidas. Os advogados, eles ainda sugerem fortemente que os casais façam um processo de união estável antes de fazer os tratamentos de reprodução assistida. Inclusive, antes de começar o tratamento, mas tem vários casais que acabam fazendo depois também. Porque, a princípio, era necessário, sim, o certificado de união estável para esses casais, para fazer o registro das crianças. E aí, essa PL que está correndo agora, que estava querendo acabar com isso, foi até uma questão que eu levei para os advogados. Como que vai ficar os tratamentos de reprodução assistida e o registro dessas crianças depois, né? Os advogados estão falando que não deve passar essa PL, que ela está indo contra muitas outras leis e, enfim, coisas que já existem. Só que toda essa mobilização que a gente tem feito em rede social, e até a Vida Bem-vinda mesmo se posicionou em rede social contra essa PL, está sendo bastante importante para mobilizar a atenção das pessoas em relação a isso. Que quando cai esse direito de união estável, não é só a coisa fofinha de se casar, né? São muitos direitos que vêm junto com um certificado de união estável, tanto para registro, mas para herança, para direito de decisões médicas até num processo de fim de vida. São coisas que vieram junto com isso que a gente pode vir a perder caso isso aconteça mesmo. Mas os advogados acham que não vai acontecer. Mas, enfim, só acho Eu que é bom concordo a gente com os posicionar. advogados. Acho improvável que hoje em dia, Sim. depois de já poder fazer, se volte atrás e não vá mais poder ter união estável entre homoafetivos. Acho que não passa. Também Palpite.
Agora, sabe uma coisa que veio na cabeça do termo de consentimento, que muita gente tem dúvida, e até para fertilização de casais héteros também, que o que acontece com os embriões se o casal se divorcia? O que acontece com os embriões se uma das partes vem a falecer? Então, isso já é decidido também previamente, né? E quando a gente começa a fazer o tratamento, isso também é colocado lá no termo. E aí a gente precisa tomar essa decisão antes. Então, é algo interessante também no termo. A reprodução assistida é muito complexa quando a gente leva em consideração essa questão ética e legal. Então tem várias nuances aí que a gente tem que ficar atento. Mudando um pouquinho da parte ética e legal, Carol, vou fazer essa pergunta para você. Para uma questão mais social e cultural, a gente sabe que, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente está aqui em São Paulo, para quem não sabe, anualmente tem a parada do orgulho LGBTQIA+. Eu sempre me confundo um pouco nas letras, desculpa, são muitas letras. Não é só em São Paulo, né? No Rio também tem, né? Tem vários lugares no Brasil e no mundo. Né? É que a de São Paulo a galera vem pra... É a tradicional, né? Talvez seja uma das maiores do mundo, né? Em número de participantes, né? Bom, mas, em suma, onde eu quero chegar? Que nos últimos anos, é claro que houve, acho que ninguém tem dúvida disso, um ganho de visibilidade da questão envolvendo os casais homoafetivos e todas as outras opções ou orientações sexuais aí que a gente possa ter, né? Aliás, depois você pode me corrigir se eu estiver falando termos errados aqui. Não. Opções, orientações. Orientação. A doutora Carolina vai fazer uma mini aula pra gente aqui na resposta. Você acha que isso, de alguma forma, tem impactado na procura dos casais por esse tratamento, essa mudança do ambiente social, vamos dizer assim? Tem se procurado mais esse tipo de tratamento? Ou não? Você acha que aconteceria de qualquer forma? Até porque o tratamento médico é uma coisa mais sigilosa, tal, e etc. Qual que é a sua visão mais global sobre todo esse tema? Eu acho que eu gosto muito dessa palavra visibilidade, porque, assim, várias vezes que me chamam para dar aula sobre isso, o tratamento de reprodução assistida para a população LGBT, vem sempre com novas constituições familiares, famílias modernas, como se fosse uma coisa que está existindo agora, e não é. Essas famílias existem desde sempre, né? Agora que a sociedade está começando a olhar para elas e abraçá-las como um todo, com todas as limitações que a gente sabe que existem, né? Mas eu acho que essa questão da visibilidade que existe hoje e que foi a comunidade que se fez visível, não é a gente que foi bonzinho e começou a olhar. A comunidade que se fez visível e a parada é um grande marco, um grande representante dessa visibilidade que eles colocaram pra gente, né? Isso permitiu um desenvolvimento maior até social e econômico dessas famílias, né? Tratamento de reprodução assistida hoje, a gente sabe que é um tratamento que não é acessível para todo mundo financeiramente. Ele existe dentro do SUS, mas de forma muito, muito limitada, ainda mais para a população LGBT que precisa de banco de óvulo, banco de sêmen, que é uma coisa que no SUS, mesmo em São Paulo, praticamente não tem, né? Então, essa questão de você ganhar visibilidade é você ganhar poder social e poder econômico também, né? E para você conseguir constituir sua família de um jeito seguro até, né? A gente sabe que ainda existe muita violência contra a população LGBT, principalmente com pessoas trans, mas com pessoas homoafetivas também. Mas eu acho que a gente ter essa sociedade mais segura, em que as pessoas conseguem se desenvolver economicamente também, socialmente também, é uma coisa essencial para as pessoas se sentirem seguras para chegar nesse ponto de optar por ampliar a família, ter filhos, né? E isso para a população, para os casais homoafetivos, já está bem estabelecido até, então a gente tem uma grande procura já há algum tempo. O que eu tô vendo que a gente está tendo mais ganho agora é para pessoas trans até, né? São pessoas que estavam até há pouco tempo pensando em sobreviver, basicamente, né? E a gente sabe que a expectativa de vida no Brasil para pessoas trans é 35 anos, é muito pouco, a média da expectativa de vida, né? Então agora que essas pessoas estão conseguindo existir, sobreviver na sociedade para conseguir chegar no ponto de, tá, eu existo, eu tenho os meus direitos, o que vem agora? E chegar nesse próximo ponto, que é ampliar a família, né? Não vou falar constituir, porque um casal já é uma família em si só, mas de ampliar a família com filhos e usando as técnicas de reprodução assistida. Muito bom.
Um dado estarrecedor, eu não sabia disso. 35 anos é a 35 anos. expectativa de vida. De uma pessoa trans no Brasil. E é tão baixa porque causas externas? Causas Violência? externas. Violência e suicídio também. Caramba, hein? Fernanda, vamos para nossa última pergunta do nosso videocast de hoje. Na verdade, não é uma pergunta. Eu gostaria que você compartilhasse algumas histórias de casais homoafetivos. A Carol também eu acho que pode compartilhar, se quiser, que vocês trataram aí, que sejam inspiradoras e que ajudem outras pessoas que estão aí nessa jornada. Eu tenho algumas histórias, né? Mas eu vou contar uma, então. De um casal de mulheres que eu comecei a atendê-las em 2013, 2014, né? A Fernanda estava na faculdade, né, em 2013, 2014. Não vamos dizer a nossa idade. Nessa época, a gente fala, né, que já existia tudo isso, né, essa constituição de família, mas nessa época ainda não tinha na resolução do Conselho Federal de Medicina a liberação de gestação compartilhada. Olha que isso é uma coisa mais nova, se eu não me engano foi na de 2019, né, que veio na resolução, tá, de gestação compartilhada. Então, a gente optou, na época, por começar pela mulher que tinha mais idade, né? Então, ela estava com 36 anos na época e a parente. E a mulher estava com 32. O que a gente fez? Pegamos 2 amostras de sêmen. Então, era de Banco Nacional, separamos essas 2 amostras, fizemos o tratamento na primeira mulher. Na primeira, ela não engravidou, né? E a gente fica com isso na cabeça. Mas é uma população que não tem infertilidade. Sim, não tem. Mas a gente pode encontrar ali algumas dificuldades, né? Para essa implantação. É importante também a gente pensar nisso, né? Que o tratamento de reprodução, mesmo nessa população, acaba não sendo 100%, né, gente? Nunca vai ser. E ninguém, né? E ninguém. Então, assim... É importante a gente também investigar outras causas, outras coisas, para que a gente aumente a taxa de sucesso dessas pacientes, né? Então, fizemos esse tratamento, transferimos 2 embriões, né? No seguinte, ela engravidou de gêmeos, um casal. Sempre acontece Sempre isso. E aí, depois de 3 anos, elas voltaram novamente, e aí nós fomos fazer o tratamento na outra parceira, né? Então... estimulamos, conseguimos mais embriões e aí decidimos transferir um embrião, né? Porque, enfim, já tinham 2, né? E aí nasceu mais uma menina, então ficou um casal, mais uma menina, dessas pacientes que são tão queridas. Nessa segunda gestação, elas até tentaram fazer também uma parte de amamentação, as 2, né? Que é super complexo também o tema, que a gente vai induzir lactação, também é possível, é mais difícil, mas é possível. E agora elas estão pensando em ter o 4º, gente. Olha... Falei assim, olha, tá bom, vamos lá, mas a gente vai colocar um de novo, né? Porque... enfim, já são 3, mais 1, 4, e tá tudo bem. Então, é uma história super, super gostosa, super feliz. E essas pacientes, a gente acaba tendo muito apego, né, a elas. É um acolhimento, e por rede social, por tudo. Elas mandam fotos de nascimento. Então, é muito gostoso tudo isso. Essa história de induzir a lactação, eu gostei no gemelar. É maravilhoso, porque né? eu tive gemelar e dá trabalho aumentar os 2 uma pessoa só. Super. Imagina, você tem 2 mães para amamentar 2 bebês, já resolve a situação. Sim. Mas a indução de lactação é difícil, né? É algo complexo, que a gente começa ali no final da gestação. E ainda mais gemelar, que aí é prematuro, tem todo um time, né, para fazer isso. Mas assim, é possível, mas é um pouco mais difícil. Vai, Carol, e você, Carol, conta uma história pra gente. Acho que essa que eu comentei do caso de inseminação intrauterina, que era um casal, que a mulher elas já chegaram assim, eu não vou engravidar de jeito nenhum, eu não quero ceder óvulo, eu não quero nada, vai ser nosso filho, mas vai ser tudo com ela. Tá, aí a parceira tinha 36 anos, expliquei as possibilidades de tratamento, elas queriam só um filho mesmo, ia ser tudo com ela, não tinha nenhum problema de trato reprodutivo. Não, vamos fazer inseminação intrauterina, tá bom. E elas precisavam fazer um tratamento um pouquinho mais econômico, assim. Então, fomos para inseminação intrauterina, pegamos sêmen de Banco Nacional,
que o pessoal não curte muito o Banco Nacional para fazer inseminação intrauterina, porque a qualidade do Banco Internacional acaba sendo um pouco melhor, porque eles têm mais quantidade de doador. Porque lá os doadores recebem dinheiro para pagar, né? Para doar. No Brasil, não. Engravidaram de primeira. E é tipo assim, contra todas as expectativas, eu explicando as chances de sucesso, etc. Elas, tipo assim, é o que dá pra fazer. E assim, foi mais do que o suficiente. Hoje elas estão seguindo pré-natal comigo também. E indo tudo certo, tudo bonitinho. Então, assim, isso é uma mensagem também. Às vezes a gente sabe que o custo é uma coisa que às vezes é impeditiva para as pessoas procurarem esse tipo de tratamento. Elas já olham o custo da fertilização in vitro com sêmen de banco internacional, com biópsia de embrião, sendo que muitas vezes são casais com mulheres jovens sem nenhum problema de saúde que a gente consegue num tratamento de menor complexidade, fazendo algumas economias em coisas que não são essenciais, então uma chance de sucesso boa. E uma outra observação que a gente não falou é que quando são mulheres jovens, a gente tem ainda a opção da doação compartilhada, que a mulher vai fazer um tratamento de fertilização in vitro, e se ela é jovem, tem menos de 35 anos e uma reserva boa, ela pode, no seu tratamento, doar metade dos seus óvulos para o banco da clínica. Esses óvulos vão ser usados por casais que precisam do banco de óvulos para engravidar, como os casais homoafetivos masculinos que a gente falou. E ela vai ter um desconto absurdo no tratamento dela, fazendo dessa forma, e ainda tá ajudando outro casal. Então não deixa só o fator financeiro ser impeditivo. Tipo, passa numa consulta porque tem muitas coisas que a gente pode fazer para ajudar a reduzir esse custo que pode funcionar para vocês. Exatamente. Eu já tive casais que as duas doaram. E aí realmente a questão financeira ficou muito mais acessível, né? Bom, acho que tem muitos assuntos ainda pra gente falar, mas a nossa produtora, vocês não estão vendo, mas a nossa produtora tá atrás das câmeras me falando que o tempo tá acabando. Então é o seguinte, eu vou deixar uma sugestão aqui, eu acho que a gente poderia falar, quando você começou a falar dos trans e tal, um outro videocast talvez sobre preservação da fertilidade para as pessoas trans antes da transição hormonal, depois, como é que faz, suspende, não suspende, porque você já deu aula disso pra gente, é um tema bastante interessante e eu acho que tem muita gente que tem dúvida sobre isso, né? Às vezes nem é tocado esse assunto, né? Acho que fazendo uma analogia ali até às vezes com o tratamento oncológico, né? Vamos pro tratamento e nem lembra que preservar a fertilidade. Bom, gostaria de agradecer a presença de vocês, muito obrigado, foi ótimo, acho que esclareceu muitas dúvidas aí que todo mundo em casa tem, né? E minhas também. Aprendi muitas coisas novas aqui. E é isso. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigada. E eu gostaria de lembrar para vocês que esse videocast pode ser encontrado nas principais plataformas de áudio e vídeo e que você também pode encontrar não só o link para ele, como outras informações no nosso Instagram, que é o @arte.academy e no @vida-bem-vinda. Eu gostaria de lembrar que esse videocast tem caráter meramente informativo e educacional. Ele não tem o intuito de fazer diagnósticos ou recomendar tratamentos. Se você tem algum problema ou acha que tem algum problema, consulte um médico. Até o próximo videocast. Tchau, pessoal!